Olá a todos e bem-vindos ao quinto dia da nossa série sobre Python. Estou animado para compartilhar com vocês uma das habilidades mais poderosas na coleta de dados, web scraping. Hoje vamos explorar como extrair dados de sites usando duas bibliotecas Python essenciais, Beautiful Soup e Selenium. Ao final desta sessão, você terá o conhecimento necessário para coletar dados de praticamente qualquer site para seus próprios projetos. Vamos lá! Primeiro, vamos entender o que realmente é web scraping. Web scraping é o processo automatizado de coleta de informações de sites. Pense nisso como ensinar seu computador a navegar na web e coletar dados como você faria, mas de forma muito mais rápida e sistemática. Essa técnica é extremamente valiosa quando você precisa de dados que não estão disponíveis por meio de uma API ou quando deseja monitorar alterações em sites. Hoje trabalharemos com duas ferramentas principais. O Beautiful Soup é perfeito para analisar documentos HTML e XML, especialmente ao lidar com páginas web estáticas. O Selenium, por outro lado, é a solução ideal para sites dinâmicos que exigem interação com o navegador, como clicar em botões, preencher formulários ou lidar com conteúdo com muitos recursos em JavaScript. Vamos começar com o Beautiful Soup, nossa primeira ferramenta para web scraping. Beautiful Soup é uma biblioteca Python projetada para analisar e navegar em documentos HTML e XML. Para começar, você precisa instalar o Beautiful Soup 4 e um analisador. Recomendo usar LXML para melhor desempenho, embora o analisador HTML integrado do Python funcione bem para tarefas básicas. Então, o que exatamente o Beautiful Soup pode fazer por você? Deixe-me explicar seus principais recursos. Em primeiro lugar, o Beautiful Soup pode analisar documentos HTML e XML. Ele pega conteúdo HTML ou XML bruto e o transforma no que chamamos de árvore de análise, essencialmente uma representação estruturada feita de objetos Python. Isso torna incrivelmente fácil acessar e manipular partes específicas de qualquer documento. Depois de ter sua árvore de análise sintática, a navegação se torna simples. Você pode navegar pela estrutura HTML de várias maneiras, pelo nome da tag para encontrar elementos como div, âncora ou tags de parágrafo, por atributos para localizar elementos com base em seu ID, classe, res ou qualquer outro atributo, por conteúdo de texto para pesquisar palavras ou frases específicas, e usando relacionamentos para navegar até os elementos pais, até os filhos e descendentes, ou lateralmente até os irmãos na árvore. O Beautiful Soup oferece métodos de busca poderosos. O método find retorna a primeira correspondência, enquanto o método findAll retorna todas as correspondências. Você pode combiná-los com vários filtros, incluindo nomes de tags, atributos, seletores CSS, expressões regulares ou até mesmo funções personalizadas para uma seleção precisa de elementos. Depois de encontrar os elementos que procura, a extração de dados é simples. Você pode extrair conteúdo textual, o texto visível dentro de uma tag, ou valores de atributos como ref de tags âncora ou src de tags de imagem. Um dos maiores pontos fortes do Beautiful Soup é lidar com HTML mal formado. Sites reais costumam ter HTML mal estruturado ou incompleto, o que chamamos de sopa de tags. O Beautiful Soup se destaca em dar sentido a marcações confusas e construir uma árvore de análise sintática utilizável a partir delas. O Beautiful Soup também se integra perfeitamente com outras bibliotecas. Você frequentemente o usará com a biblioteca de solicitações para buscar conteúdo HTML de URLs. Para sites dinâmicos com uso intensivo de JavaScript, você pode usar o Selenium para carregar a página primeiro e, em seguida, passar o HTML renderizado para o Beautiful Soup, e seus dados extraídos podem ser facilmente estruturados em pandas data frames para análise ou exportados para os formatos CSV e Excel. Agora, vamos falar sobre os usos comuns da Beautiful Soup. A raspagem da web é o principal objetivo do Beautiful Soup. Você pode coletar informações sobre produtos como nomes, preços e descrições de sites de e-commerce, extrair notícias, posts de blogs ou artigos de pesquisa, reúna anúncios de emprego ou dados imobiliários, até mesmo realize análises de sentimento coletando avaliações e comentários. Além da raspagem, é excelente para a mineração de dados, transformando dados da web não estruturados em conjuntos de dados organizados.
Também é perfeito para agregação de conteúdo, ajudando você a criar ferramentas que extraem conteúdo de várias fontes online para um local centralizado. Em essência, o Beautiful Soup capacita os desenvolvedores Python a interagir programaticamente com o conteúdo da web, tornando-se uma ferramenta essencial para qualquer pessoa que trabalhe com dados da internet. Vamos colocar a mão na massa com algum código. Primeiro, precisamos instalar os pacotes necessários. Execute este comando pip install para obter o Beautiful Soup 4, requests e LXML. Aqui está um exemplo simples de extração de um arquivo HTML local. Digamos que você tenha um arquivo chamado website.html. Você pode lê-lo, criar um objeto Beautiful Soup e começar a trabalhar com ele imediatamente. Neste exemplo, estamos simplesmente imprimindo a tag title. O parâmetro html.dot parser informa ao Beautiful Soup qual analisador usar. O Beautiful Soup torna a limpeza de HTML fácil. O método getText com strip igual a true remove todas as tags HTML e espaços em branco extras, resultando em um texto limpo e legível. É na descoberta de elementos que o Beautiful Soup realmente se destaca. Você pode pesquisar por tags, classes, IDS e muito mais. O método find retorna o primeiro elemento correspondente, enquanto o findAll retorna uma lista de todas as correspondências. Observe como usamos getText para extrair texto visível e get para recuperar valores de atributos como ref. Aqui estão alguns exemplos de pesquisa mais específicos. Ao pesquisar por ID, use o parâmetro ID. Para classes, lembre-se de usar o sublinhado class, pois class é uma palavra reservada em Python. Você também pode encontrar todos os elementos de uma classe específica de uma só vez. Para seleções mais complexas, use seletores CSS com o método select. Isso lhe dá uma flexibilidade incrível na segmentação de elementos específicos. Entender a navegação em árvore é crucial para uma raspagem eficaz. Cada elemento possui propriedades como nome para tag, atributos para atributos como um dicionário e acesso direto a atributos. Para conteúdo de texto, você tem texto para todo texto, incluindo os elementos filhos, e string apenas para texto direto. Você também pode navegar pelos relacionamentos usando propriedades pai, filho, conteúdo e irmão. Uma tarefa comum de scrapping é seguir links. Você pode extrair e seguir links combinando GetHeads com a biblioteca de requisições. Isso abre possibilidades para rastrear sites inteiros sistematicamente. Para informações mais detalhadas, recomendo fortemente conferir a documentação oficial do Beautiful Soup. Agora vamos passar para a extração de dados de sites ativos. Obteremos os títulos das notícias do iCombinator.com. Para extrair dados de um site ativo, combine o Beautiful Soup com a biblioteca de requisições. Primeiro, use requests.get para buscar o conteúdo da página e, em seguida, passe esse conteúdo para o Beautiful Soup. Neste exemplo, estamos extraindo dados do Hacker News para obter os títulos dos artigos. O problema com a raspagem de sites é que os proprietários os alteram, o que frequentemente faz com que seus scripts de raspagem parem de funcionar. Felizmente, podemos usar o Git Copilot para nos ajudar a atualizá-los rapidamente, como no exemplo que estou mostrando agora. A maneira mais fácil de fazer isso é copiar um exemplo do elemento HTML que você deseja raspar. Será melhor passar apenas esse elemento e não o site inteiro, pois muito contexto prejudicaria o desempenho do LLM. Você pode usar a barra lateral do Git Copilot como de costume, ou pode usar o chat em linha para atualizar as partes do código que deseja digitando Ctrl+I. Se fizer isso, lembre-se sempre de salvar digitando Ctrl+S. Antes de continuar, vamos abordar uma questão importante. O web scraping é legal? A resposta depende de como você faz isso. Você deve sempre coletar apenas dados públicos. Respeite os arquivos robots.dot.txt e os termos de serviço do site. Não sobrecarregue os servidores. Adicione atrasos entre as solicitações ao coletar muitas páginas. E o mais importante, use os dados coletados de forma responsável e ética. Agora, vamos explorar o Selenium para cenários de scraping mais complexos. Alguns sites carregam conteúdo dinamicamente com JavaScript ou exigem interação do usuário, como clicar em botões ou preencher formulários.
É aí que entra o Selenium. Ao contrário do Beautiful Soup, que analisa apenas HTML estático, o Selenium controla o navegador real, permitindo que você interaja com páginas da web como um usuário humano faria. O Selenium pode automatizar praticamente tudo o que um ser humano pode fazer em um site: preencher formulários, transferir informações, clicar em botões, colar a tela e até jogar jogos online. Isso o torna incrivelmente poderoso para tarefas complexas de scrapping. Para começar a executar o Selenium, você precisará de um navegador, de preferência o Chrome, e então executar a pip install Selenium. No seu código Python, importe o WebDriver do Selenium e crie uma instância do driver. O driver do Chrome atua como uma ponte entre o seu código Selenium e o navegador Chrome. Lembre-se de usar driver.kit após concluir tarefas para garantir uma instância do navegador atualizada para execuções futuras. Vejamos um exemplo prático. Este código abre o python.org, encontra horários e nomes de eventos usando os seletores CSS e os imprime juntos. Observe como usamos elementos find plural para obter vários elementos correspondentes, em seguida, compactá-los para processamento. E este é o resultado quando você executa o script no terminal. Encontrar e selecionar elementos é fundamental para a automação do Selenium. O Selenium oferece várias estratégias para localizar elementos HTML. Use o método findElement para elementos únicos e encontre elementos para múltiplas correspondências. A classe by especifica estratégias de localização como by.className, by.id, by.name ou by.linkText. Após encontrar um elemento, use a propriedade text para recuperar seu conteúdo. As ferramentas para desenvolvedores do Chrome são essenciais para inspecionar a estrutura HTML e identificar os seletores corretos para seus elementos. Cada uma das estratégias de busca funciona melhor para um tipo específico de elemento. Por nome é útil para campos de entrada de formulário. Por texto do link é útil quando você deseja clicar em links com texto visível. Você também pode encontrar todos os elementos ou apenas o primeiro. Para cada método de busca de elementos há uma contrapartida. Além disso, uma ferramenta básica ao fazer web scraping são as ferramentas de desenvolvedor do Chrome para examinar o HTML, identificar IDs, nomes de classes ou outros atributos, como XPath dentro da árvore HTML. O Selenium realmente se destaca na automatização de interações. Você pode clicar em elementos usando o método clique após identificá-los. Para digitar em campos de entrada, use o método sendCase. Para teclas especiais como Enter ou Return, importe a classe case de selenium.webdriver.common.case. Vamos resumir o que aprendemos hoje. Lembre-se, use o Beautiful Soup para scrapping de HTML estático e o Selenium para sites dinâmicos e interativos. Sempre respeite as regras e a ética do site em suas atividades de scrapping. Parabéns! Agora você tem ferramentas poderosas para coletar dados de praticamente qualquer site. O Web Scraping abre possibilidades incríveis para análise, pesquisa e automação de dados. À medida que você avança em sua jornada, lembre-se de que a prática leva à perfeição. Comece com projetos simples e gradualmente enfrente desafios de scrapping mais complexos. A combinação do Beautiful Soup e do Selenium oferece a flexibilidade necessária para lidar com praticamente qualquer cenário de web scraping que você encontrar. Não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar um comentário com seus próprios projetos de web scraping. Obrigado por se juntar a mim hoje e boa scrapping!